Nós vamos falar agora sobre os prejuízos no setor de turismo na pandemia. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, desde o início da pandemia até fevereiro deste ano, o turismo brasileiro teve uma perda de 65,6 bilhões no setor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Mariana Aldrigue. Ela é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. Bom dia, Mariana. Tudo bem com você? Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui novamente é sempre uma alegria. Obrigado a você por tê-lo aceito. Mariana, me fale um pouco sobre o momento do setor turístico. Qual foi exatamente o pior momento desde que começou a pandemia? Em números, o mês de março de 2020 foi o que mais trouxe impacto entre março e abril, né? Diria que assim, 40 dias, do 12 de março até o final de abril, foi quando a gente quase tendeu a zero em termos de movimento, e aí temos as piores cifras. Mas são 12 meses seguidos desde então de prejuízos, né? Em nenhum momento houve uma atividade que fosse similar ao mesmo mês equivalente em 2019. Mas lá no começo, quando a gente, como um todo, não sabia como se comportar, não sabia como se proteger e não tinha ideia, né, de como voltar a operar, foram os dias mais tensos. Mariana, até para a gente entender quais que eram as expectativas do setor aqui em São Paulo, no país, antes de começar a pandemia, vocês estavam otimistas em relação ao ano de 2020, no caso, para o turismo? Mudou muito a situação, as expectativas de vocês depois que a pandemia começou a afetar também o Brasil? Sim, eu poderia dizer que foi um duplo impacto, porque 2020 teria sido, sem a pandemia, o ano de melhor resultado do turismo na década. A gente veio de um 2014 muito positivo, e aí começa uma decadência em 2015 e muita dificuldade para retomar 2016, 2017 e 2018. Em 2019, os números já eram bons, mas as perspectivas e as apostas para 2020, com muito investimento previsto, com muita contratação, foram todas desfeitas. Então, agora, 2020 representa o pior ano, acho que da história do turismo brasileiro e do mundo, né? Só que a gente não tem como ainda dizer se 2021 não vai ser pior, por conta de não termos tido, né, janeiro e fevereiro como em 2020 havia, e particularmente pelas perspectivas em relação à vacinação e à crise econômica. Então, lembrar que turismo não depende de uma única variável, a gente tem um coletivo de coisas acontecendo juntas que podem atrasar a recuperação do movimento e, com isso, o estabelecimento, né, a segurança das empresas e empregos envolvidos no setor. Mariana, eu entendo que todo o setor foi afetado, mas deve ter dentro do setor alguns segmentos que foram mais afetados que outros. Quais foram os segmentos dentro do setor de turismo que enfrentaram e enfrentam mais dificuldades? A gente precisa olhar para essa pergunta de duas formas. A nossa pesquisa se baseia em dados do IBGE, portanto, informações de faturamento, de empresas consolidadas, desconsiderando a informalidade. Desta forma, companhias aéreas, sem dúvida, são as que mais perdem, além do que elas operam com custo em dólar. Então, além de tudo, fica mais caro operar num momento em que você tem menos passageiros, eles foram obrigados a reduzir rotas, cancelar rotas, alterar, né, a malha aérea brasileira. Então, sem dúvida, as companhias aéreas. Na sequência vem a hotelaria, mas especialmente a hotelaria que está em centros urbanos, que era dedicada a turismo de negócios e a ser suporte dos grandes eventos. E quando eu falo grandes eventos, não é mega evento, mas esse tipo de feira que a gente vê em quase todas as cidades do interior do estado, convenções, cursos, né? Qualquer coisa acima ali de 100 participantes. Vocês estão vendo minha gatinha, ela é minha testemunha sempre aqui das entrevistas na É a Alesp. coadjuvante. E ela sempre está junto.
Depois dos meios de hospedagem, a gente tem os intermediários, né? E esses nos preocupam mais porque são médias e pequenas empresas que operam os roteiros e que vendem viagens. E a maioria desses enfrenta uma situação que está ligada a crédito, ou seja, eles já devolveram os prédios onde operam, estão trabalhando 100% remoto, podem ter cancelado alguns contratos, mas são empresas que, ao negociar com bancos, elas têm pouco a oferecer como garantia do crédito, e são elas que movem, de fato, o interesse do turista em viajar, que montam os produtos, que convidam as pessoas para viajar. Então, apesar de o número parecer menor, é alvo da nossa preocupação o grupo dos intermediários, porque estão em todos os setores, né? É interessante isso que você destaca, Mariana, porque as empresas menores realmente têm mais dificuldade. Existem municípios, às vezes, que toda a economia do município gira ali em torno do turismo, ou seja, não tendo turismo, afeta o município como um todo. E você, por estar aí na FEComércio, vocês receberam muito, meio que pedido de ajuda, de socorro por parte de empresários desse setor, pessoas que realmente não sabiam o que fazer, que estavam ali com as portas fechadas, na iminência da falência? Sim, não apenas nessa circunstância, mas a gente também recebeu um grupo de associações que se anteciparam a esta situação. Então, que já foram desenhando cenários e pensando projetos que poderiam ser apresentados às diferentes instâncias de governo para dar auxílio aos pequenos empresários, aos médios, aos grandes, enfim. Então, desde lá no começo, aquela proposta de permitir cancelamento e reembolso que ainda está em vigor, né, para que as empresas pudessem adiar um pouco ou parcelar esse pagamento para dar sobrevida à empresa, a preservação dos empregos do setor, e nesse momento a gente está muito empenhado em ajudar na negociação, tanto da chegada do crédito na ponta, que é bastante difícil, ou seja, mesmo quando o governo federal ou estadual autoriza uma linha de crédito, a gente tem que lembrar que quem concede o crédito é a instituição financeira. Então, tem todo um trabalho de orientação agora da nossa parte. Mas, nesse momento, a gente está tentando ampliar a informação sobre negociação de tributos, parcelamento, eventualmente até uma isenção temporária, para depois fazer uma renegociação, porque a empresa está completamente sem receita, se a gente pensar em eventos e intermediação de viagens, e precisa ter muita certeza de uma retomada que ainda não está no horizonte, para poder fazer novos contratos e renegociar e ter caixa. Então, desde março, com certeza, a gente já teve demandas na federação, o time de apoio jurídico e econômico das empresas trabalhou non-stop, sem parar, e a gente está muito orgulhoso de ter conseguido ajudar a pautar algumas das propostas dos governos estadual e federal. Mariana, o governo estadual ele tem um projeto que busca impulsionar o turismo regional através de investimentos direcionados para as instâncias paulistas e os municípios de interesse turístico. Você acha que é importante, que isso realmente vai conseguir, esse incentivo ao turismo local, vai conseguir amenizar um pouco a situação do setor nesse momento de pandemia? Eu tenho dúvidas, mas vou te dizer por quê. A estruturação do repasse de verbas para as instâncias, especialmente, né, porque para os MITs é um dinheiro bem pequeno, mas é um acordo já de anos que está vinculado a um tipo específico de projeto. Então, em muitos casos, os projetos que são apresentados guardam pouca relação com o turismo, ou mesmo quando bem justificados, ainda assim não tem métricas que a gente possa dizer tanto dinheiro do Estado foi investido, representou em tanto retorno em turistas, ou em gastos, ou em arrecadação. Outra coisa também a que se pensar, se o que está sendo apresentado como investimento nesse momento é desse ano ou é pagamento de compromissos de anos anteriores pré-estabelecidos. O investimento em turismo neste momento para o Estado tem muito a ver com a divulgação dos produtos novos e adaptados que existem, por exemplo, como as rotas cênicas,
tem a ver com um reconhecimento de que parte das famílias só vai viajar de carro para distâncias curtas. Então, a gente está no melhor estado que a gente poderia estar, onde tem a maior concentração de recursos e de pessoas com renda para fazer isso. Mas, na união entre ações do Estado, especialmente nesse contato que os deputados têm, né, com os municípios, a gente tem que lembrar que turismo não é estático, então precisa de estratégia, precisa de promoção, precisa de muita ação digital. E às vezes, quando eu olho para alguma das coisas dos municípios, eu penso, eles estão ainda em 1930, em 1940, fazendo uma propaganda em folheto, fazendo divulgação de produtos que ficam fechados aos finais de semana. Então, temos que atualizar o que existe de interessante, que está alinhado com a demanda deste turista que está confinado, mas que vai com responsabilidade visitar um lugar ligado à natureza ou uma praia. Mas eu não consigo, nesse momento, garantir que a maneira como os investimentos estão sendo anunciados tenham relação direta com o retorno do turismo no estado de São Paulo. Mariana, quando eu falo com representantes de alguns setores aqui a respeito desse momento pandêmico, e quando eu falo momento, é um momento bem duradouro, né? Um momento que já passa de um ano aí. Muitos empresários, muitos representantes de setores empresariais falam que mesmo quando se tem linha de crédito, na hora que o empresário chega lá, ele não consegue ter acesso a essa linha de crédito. E quando esse empresário vai procurar crédito, ele já está numa situação desesperadora, ele está precisando ali de dinheiro, porque senão o negócio dele vai quebrar de vez. No setor de turismo, vocês têm enfrentado essa mesma dificuldade de ter acesso a essa linha de crédito que o governo tanto enfatiza que está disponível? Sim. Sim, e é muito curioso aí fazer um pouquinho só de uma volta no tempo. Lembra quando você me perguntou de qual era a expectativa para 2020? Quando 2015 chegou e já afetou a previsão de muitos dos empresários, muitos deles já tinham ido a instituições bancárias para solicitar crédito. Então, não é de estranhar que alguns ainda tenham dívidas pendentes. São situações distintas e os concessores de crédito precisam levar isso em consideração, né? Haveria condição deles terem pago suas dívidas num ano de operação normal e de muito movimento que a gente teria em 2020. Aparentemente, embora esse dado não esteja oficializado, menos de 25% dos recursos disponibilizados conseguiram chegar na ponta. E aí as razões são as mais diversas: dificuldade de comprovar receita, dificuldade de dar algum bem em garantia, ou seja, esses empresários talvez já deram casa, carro ou o que eles tinham para a instituição como garantia. Tem muita dificuldade também em prever um mínimo de receita ao longo desse ano. Então, é exatamente neste momento que a gente precisa de uma força-tarefa do governo, junto especialmente com os nossos legisladores, para explicar em detalhes essas características do setor de serviços, para usar exemplos internacionais dizendo que, por exemplo, já nos Estados Unidos a retomada está dada, né, os números de reservas e de movimentação de turistas já são superiores àqueles equivalentes em 2019. Então, vai haver pessoas viajando, vai haver eventos, vai haver dinheiro circulando, mas isso não está em caixa agora. Então, a gente só precisa ajustar uma questão de calendário e compreensão da dinâmica do setor. Uma outra coisa que você nos falou aí que chamou bastante a minha atenção. Você falou que, infelizmente, alguns lugares turísticos ainda estão se divulgando, né, fazendo a propaganda deles como se estivessem nos anos 80. E realmente, de uns tempos para cá, a modernização tecnológica fez que todos os setores fossem impactados por isso. E quando a gente faz um comparativo também com o exterior, às vezes no exterior você tem um lugar turístico que nem é tão interessante assim, mas eles fazem tanta propaganda, eles promovem tanto, eles planejam tanto aquilo que aquilo fica interessante. E aqui às vezes é o contrário, tem coisas tão interessantes, mas pessimamente divulgadas. Você acha que quando essa pandemia passar,
ela pode deixar um legado de as empresas que souberam aproveitar esse momento, essa oportunidade, se modernizar, saber usar as novas tecnologias para se divulgar melhor, são empresas que conseguirão no futuro muito breve mais retorno financeiro no segmento turístico? Muito possivelmente sim. Eu acho que nada no Brasil vai ser 100%. A gente não vai conseguir definir uma única regra. Mas houve um evento no início desta semana que reuniu os líderes do turismo mundial, presencialmente em Cancún. E eles discutiram como foi a estratégia de fidelização ao longo do ano passado. Então, isso envolveu, sem dúvida, a criação de filmes promocionais, ou narrativas, ou fotos, ou algo que povoou especialmente as redes sociais, porque nós estamos no celular ou no computador o tempo todo, criou o desejo, criou, como que eles falam, a campanha era assim, não venha para a Eslovênia agora, ou Portugal está aqui e vai estar quando você puder viajar. Então, tinha vários casos muito bonitos e muito inspiradores que a gente pode trazer para a realidade até das menores cidades paulistas e pensar, não se trata de preencher um formulário, não se trata de dizer eu tenho A, B ou C coisa, agora está pronto, os turistas virão. É o contrário, eu preciso mapear quem são turistas atualmente, como é o poder de compra, o que mais eles estão comprando além de viagem, porque muita gente gastou dinheiro, por exemplo, com reformas, trocou o carro, né? Então eu preciso pensar o que eu posso colocar como apelativo, como sedutor para dizer, olha, assim que você puder, vem aqui porque essa cachoeira está te esperando, esse pôr do sol, essa vista, esse café da manhã. Então tem muita coisa que é da criatividade do empresário, mas também que pode ser um pouco direcionada pelo, como eu posso dizer, pelo gestor público, pela equipe de eventos do município e com isso convidar mais gente e criar um desejo que vai ficar por longo prazo, então as pessoas vão ficar voltando. Então tem muita coisa legal para fazer ainda. Mariana, esses dias aqui nós entrevistamos o secretário de Meio Ambiente de Santo André, o secretário Fábio Picarelli, que é o responsável pela administração da Vila de Paranapiacaba, isso aqui na Serra do Mar. Um ponto turístico incrível aqui do estado de São Paulo, que vem crescendo o seu potencial e tem potencial de mais crescimento ainda. E lá existe o desenvolvimento de um projeto de turismo criativo, de você saber explorar um pouco mais determinados detalhes da região que não são explorados ainda ou não são tão bem explorados. Você acha também que isso pode ser um legado daqui para frente, de os lugares saberem explorar um pouco melhor, com criatividade, os pontos turísticos? Eu te pergunto isso porque, às vezes, por exemplo, existe uma cidade que tem uma igreja do século passado. Ela é o principal atrativo turístico da cidade, mas existem outros atrativos também. E toda a propaganda é voltada apenas para a igreja. Ou seja, um turista de fim de semana, ele vai na igreja, ele almoça ali no restaurante, ele vai embora, sendo que haveria outros pontos turísticos para serem conhecidos. Ou seja, o turismo criativo também pode vir a crescer? Com certeza, e foi excelente esse seu exemplo. A Vila de Paranapiacaba teve uma revitalização e uma releitura que vai desde o turismo educativo para o turismo de família, para esse turismo de exploração, para um recontato com as raízes, né? Então tem muita coisa em um mesmo produto que multissegmenta, ou seja, eu tenho um só produto, mas eu atendo grupos de interesses diferentes, em momentos diferentes e com apelos diferentes. Eu gostei que você citou o exemplo da igreja, porque ele se une ao que eu estava dizendo antes. Quem sempre promoveu igrejas foram as instituições europeias, porque são prédios muito antigos, com muita arte. E aí, de repente, no Brasil, a gente achou que era a igreja, ou o principal prédio da cidade, vamos dizer assim, o ponto focal do interesse. E há que se lembrar que, em alguns casos, mesmo quando a igreja é divulgada como principal atrativo, ela está fechada, ela não recebe visitantes, ou ela não tem um sistema de acolhimento desses visitantes, ou ela não cobra uma taxinha que seja para limpeza, para manutenção e para se beneficiar desses visitantes. Então, olhar hoje a dinâmica, por exemplo, conseguir entender da hora que o turista entra de carro na cidade, que caminhos que ele percorre, por onde ele passa,
As ruas que ele passa, ele vê comércio eventualmente aberto ou disponível, ele está recebendo as informações, às vezes pelo celular ou por alguma sinalização de rua, de onde ele poderia ir, né? Lembrar que muitos de nós faz hoje as viagens só usando o celular, põe o endereço que quer ir ou o atrativo e vai seguindo digitalmente. Então, assim, estamos usando essa tecnologia para subir um pop e dizer, olha, você está passando perto de um atrativo legal, mas o segredo está no que você falou, é a criatividade unida, obviamente, a uma lógica da gestão pública, porque a gente não pode gastar dinheiro errado agora, quase não temos dinheiro, então o pouquinho que tem que ser muito bem alocado, mas tem que ser alocado pensando em como que eu meço o resultado, como que eu vou saber que o que eu fiz agora deu certo, para eu poder mostrar para os meus colegas gestores e dizer, olha, por aqui está indo bem, por aqui não funcionou muito, vamos pensar em ajustes. E lembrar que o mesmo turista, ele é turista de várias cidades próximas, então a ideia de unir esforços entre cidades vizinhas também é muito válida. Mariana, você agora há pouco falou de Portugal, da campanha que Portugal fez, que o país vai sempre estar ali, então era bom que o turista esperasse o melhor momento. Eu estava em Portugal no ano passado, eu vi essa campanha, eu conversei com especialistas de turismo e uma coisa que é muito certa entre os especialistas lá é que, por mais que Portugal esteja dentro da Europa, eles acreditam que a retomada vai ser de um turismo local e não de um turismo internacional, porque ainda a população do mundo ainda vai estar bem segura durante um bom tempo em relação à Covid-19. Aqui no Brasil, você acha que vai acontecer a mesma coisa, até pelo país ser um país muito grande, ter focos de turismo regionais, o turismo internacional vai ficar um pouquinho estabilizado nos próximos meses e anos? Sim, e por duas razões. Primeiro, que o Brasil é uma das maiores economias de turismo doméstico, dado o tamanho da nossa população. Segundo, a gente já estava, mesmo sem a pandemia, num patamar muito baixo de turistas internacionais nos visitando. A gente raras vezes passou dos 6 milhões de visitantes, e isso é muito pouco. É, o brasileiro que tem disponibilidade de renda para fazer viagens internacionais gastando em dólar, em euro ou em libra, não está podendo sair do país. Tem toda uma discussão ainda que a gente vai acompanhar nos próximos dias sobre os passaportes de vacina, entrada ou não, mas acredite aqui com, né, uma tristeza no coração, mas pelos próximos 6 meses, possivelmente a gente não vai conseguir sair e fazer turismo internacional. Então, eu tenho um caixa extra e vontade extra de viagem que pode ser muito bem trabalhada aqui dentro, na construção de novos produtos ou apelos de destinos e também na redistribuição deste grupo de turistas. E eu volto a reforçar, e aqui não é só ser bairrista, a maior demanda por turismo está no estado de São Paulo, que está com uma vacinação consistente e que vai liderar a retomada do turismo do Brasil. Mas enquanto a gente está aqui confinado, os municípios do estado precisam saber vincular, fidelizar essas pessoas para que a cada uma ou duas viagens de maior porte que essas famílias façam, as pequenas viagens de final de semana fiquem aqui no estado. Então, é isso que vai nos garantir longevidade para o setor e para os produtos que eventualmente vierem a ser desenvolvidos. Mariana, o nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero fazer a última pergunta para você. O estado de São Paulo, ele é um estado muito forte no turismo de negócios. E com essa pandemia se cresceu muito os trabalhos home office, ou seja, as pessoas estão trabalhando de casa sem muitas vezes precisarem ir para as empresas, as reuniões estão sendo feitas à distância. Depois dessa pandemia, você acha que esse setor do turismo de negócios pode ser afetado também pela maior utilização do home office para se fazer negócios, ao invés daquelas antigas reuniões presenciais? Duas coisas importantes sobre esse ponto. Primeiro, 2021 é um ano que a gente praticamente não vai ver o turismo de negócios como ele costumava ser, porque as empresas, além de não ter orçamento, tiraram, né, o turismo, as viagens do seu planejamento e não querem expor os seus funcionários a risco, elas jogaram tudo para 2022. E aí já há muito projeto de convenções, eventos, reintegração, desafios que vão aquecer esse turismo novamente ali a partir de março de 2022.
Por outro lado, a gente não pode esquecer que turismo de negócios não é só aquele engravatado ou aquela executiva com a pastinha indo para uma reunião. Todos os nossos técnicos de eletrônica, de eletricidade, o pessoal do agro, que está sempre com aquele carro identificado, viajando todas as estradas e ficando naqueles hotelzinhos, às vezes pequenos, são homens de negócios, mulheres de negócios trabalhando. Então, parte da receita que a gente teve ao longo desse ano se deveu a esses funcionários corajosos que mantiveram o seu trabalho para que a gente conseguisse permanecer em casa. Enquanto fomos muito produtivos e conseguimos mostrar a nossa capacidade de trabalhar em casa, a gente também passou a reorganizar nossas prioridades. A gente sente falta, às vezes, de estar no escritório, de encontrar os amigos. Então, não dá para fazer uma aposta que tudo volta como era, mas haverá sim reencontros, haverá campanhas muito fortes de atração de talentos, ao mesmo tempo que, quando eu noto que alguns executivos ou famílias trocaram de endereço, saíram da capital e foram para cidades menores, eu vou precisar também começar a criar entretenimento para essas pessoas. Então, tem todo um tecido turístico interessante para ser desenvolvido, mas as previsões para 2021 ainda são extremamente conservadoras. É o momento de se organizar, de negociar o crédito e preparar um 2022 mais pujante. Mariana Aldrigue, presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. É sempre um prazer, contem comigo sempre, um excelente final de semana. Enquanto der, fiquem em casa, mas planejem suas viagens. Obrigado, bom dia, bom trabalho.